Vamos abrir a palavra de Deus no texto áureo, a respeito da própria palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Irmãos, vamos abrir também a nossa confissão, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos ver o parágrafo 6. O parágrafo 6 que vai falar, o tema do nosso estudo hoje é a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras. Estudo na Confissão de Fé Batista, 1689, capítulo 1, parágrafo 6, sobre as Sagradas Escrituras, especificamente sobre a suficiência da Escritura. Vamos ler todo o parágrafo 6. Diz assim o parágrafo 6 do capítulo 1 da nossa confissão: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições de homens. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Pronto. Irmãos, Deus nos deu tudo o que é necessário para a sua própria glória, ou seja, que o glorifiquemos e vejamos sua glória, nossa salvação e nossa vida de fé e obediência está contida na Sagrada Escritura. Tudo quanto é necessário para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa obediência, para a nossa vida, Deus já nos deu tudo, já nos deu tudo. E está em sua palavra. Essas coisas, que está em parágrafo 6, são chamadas de todo o conselho de Deus. E isso é encontrado expressa ou necessariamente na palavra de Deus. Agora, por expressamente, na confissão, significa por comandos e ensinamentos diretos. Por exemplo, os 10 mandamentos. São comandos e ensinos diretos. É por isso que a confissão usa expressamente, né? Está expresso, declarado, claro nas Escrituras. O batismo, a doutrina do batismo, é outro assunto também que está expresso nas Escrituras, claro, definido. A ceia do Senhor é outro exemplo. Agora, por necessariamente contido, a confissão se refere a princípios, aplicações e implicações da Sagrada Escritura. Não devemos obedecer apenas aos comandos diretos da Escritura, mas também tudo o que está implícito e é baseado no ensino e nos comandos das Escrituras. Ou seja, há assuntos, como a gente já viu, que é difícil de interpretar, de entender, e não é tão claro e expresso como esses outros assuntos. Mas, fundamentado nas Escrituras, embasado nas Escrituras, seguindo os princípios norteadores gerais da palavra de Deus, também devemos obedecer. O Senhor Jesus Cristo usa esse princípio quando prova a ressurreição dos mortos pelo fato de que os patriarcas estavam vivos diante do trono de Deus no céu. Mateus 22, né? A ressurreição não estava em Êxodo 3, mas era uma implicação necessária e válida. Todo o conselho de Deus não deve ser alterado.
nenhuma nova revelação do Espírito, nem as tradições dos homens devem ser acrescentados a ela, porque o cano está fechado. Nenhuma nova revelação do Espírito ou nenhum ensino de tradições do homem deve ser acrescentado à Escritura. Por quê? Uma simples razão. O cano, a medida exata da revelação de Deus para o homem, já foi fechada, já foi completada, já foi concluída. E está completamente revelado no 66 livro da palavra de Deus. A gente pensa, né, e crê, isso é um dos erros do movimento pentecostal, né? Principalmente um erro principal, vamos dizer assim. E da grande maioria das igrejas da atualidade. Por quê? Porque supõe-se que ainda Deus, através do Espírito Santo, traz novas revelações à sua igreja. E não considera de que as Escrituras, na verdade, eles creem que a Escritura é suficiente, é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível, está fechada, mas só que na prática parece que não funciona muito. Só na teoria, né? Eles creem que a palavra de Deus é completa, é fechada, é suficiente, é inerrante, é infalível, e tudo que é necessário para a nossa salvação em vida está nas Escrituras, só que ainda assim, na prática, eles acreditam supostas revelações trazidas do Espírito Santo na atualidade para a igreja. E aí, na prática, funciona que eles acabam acrescentando as Escrituras e considerando a Escritura não como sendo suficiente para a nossa salvação e vida cristã. E também tradições de homens. Por exemplo, algo forte na tradição dos homens, né, no que diz respeito à tradição dos homens, é na Igreja Católica Romana. Como a gente já sabe, já falou várias vezes, a Igreja Católica Romana tem não somente as Escrituras como sendo palavra de Deus, como sendo autoridade, mas também ela tem a tradição. Ou seja, tudo aquilo que a tradição ensinou, a tradição cristã, e aqueles que são considerados santos da igreja, né? Todos os seus escritos, todos os seus ensinos são considerados também como autoridade, ainda que contradiga as Escrituras. Isso é uma realidade, né? Há muitos ensinos de santos da igreja que está contrário ou não tem fundamento bíblico, mas ainda assim a Igreja Católica subscreve como sendo autoridade, como sendo fonte de autoridade que deve ser obedecida, porque faz parte da tradição da igreja. Então, quando nós cremos e declaramos que a Bíblia é suficiente, nós estamos dizendo de que não há nada mais a acrescentar. Não há nada mais a acrescentar. Tudo contido nela é absolutamente suficiente para a salvação de pecadores e para a vida cristã, uma vez que somos salvos. A vontade de Deus está completamente revelada nas Escrituras para a nossa vida. Completamente revelada na Escritura para a nossa vida. Então, nenhuma revelação do Espírito, nem as tradições dos homens devem ser acrescentada a ela, porque o cânon está fechado. Acrescentar alguma coisa às Escrituras é praticamente considerar o cânon ainda aberto. Quando eu digo que Deus está trazendo novas revelações, quando eu digo que o Espírito Santo me revelou algo novo para a igreja, eu estou com isso dizendo necessariamente que o cânon, os 66 livros, não é suficiente. Deus ainda está revelando algo novo. E isso a gente não crê, a gente não acredita, a gente não subscreve esse pensamento. Deus deu sua última palavra à igreja e ao mundo em seu Filho Jesus Cristo, de acordo com Hebreus 1, versículo 1 e 2. Ele é a última, completa, total, cabal e suficiente revelação de Deus. Jesus Cristo. Nele veio a plenitude, né? Então a confissão chega novamente à necessidade do Espírito Santo em conexão com as Escrituras. A obra interior do Espírito Santo não é apenas necessária para nos convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme ensinado no parágrafo 5 da nossa confissão, mas também para o entendimento salvador das coisas que são reveladas na palavra de Deus. O que é que nós cremos? Nós não cremos em uma revelação continuada, e que o Espírito Santo, na atualidade, está revelando coisas novas, está trazendo novas revelações à igreja. Mas nós cremos
na iluminação do Espírito Santo. É totalmente diferente de revelação. Revelação é aquilo que Deus já deixou contido nos 66 livros. Revelou completamente, vindo na plenitude com Cristo. Iluminação é a obra do Espírito Santo no crente, lhe iluminando o entendimento, a mente, o coração, a alma, lhe capacitando para entender aquilo que já está revelado. Entenderam? A diferença de revelação para iluminação. Revelação nós cremos que já foi fechado, tudo já foi revelado para a nossa salvação e vida cristã. E o Espírito não está revelando novas coisas à igreja para hoje, porque já revelou tudo e a plenitude veio com Cristo. Mas ainda hoje, e ao longo de toda a história da igreja, o Espírito Santo traz iluminação, que é completamente diferente de revelação. Então, o que é iluminação? A capacidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo iluminando a mente, o coração, o entendimento, a alma do povo de Deus, da igreja de Deus verdadeira, para que esta compreenda, entenda e creia naquilo que está revelado nas Escrituras. Então nós cremos nisso, que hoje o Espírito Santo traz iluminação. Através da leitura, através do estudo, através da oração, através da meditação, da revelação, que é a palavra de Deus, os 66 livros das Escrituras, o Espírito Santo vai e nos ilumina o entendimento. Nos traz entendimento bíblico da verdade que está revelada e contida nas Escrituras. Então é isso que nós cremos e é disso que nós necessitamos. A obra interior do Espírito Santo não é apenas necessária para nos convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também para o entendimento salvador das coisas que são reveladas na palavra. O Espírito nos dá a iluminação interior para saborear e amar as verdades reveladas na palavra. Existem algumas coisas que não são reveladas na palavra a respeito da circunstância da adoração a Deus ou do governo da igreja, mas são deixadas para serem ordenadas pela luz da natureza, isto é, pelo bom senso e prudência cristã, a sabedoria. Então o que é que ele está falando? Que tem coisa na Escritura que não é tão claro, expressamente revelado, e que o Espírito Santo nos traz iluminação para que, através da regra geral das Escrituras, a prudência cristã, a sabedoria, a gente possa chegar ao entendimento bíblico daquilo que é a vontade de Deus para a igreja. Por exemplo, um exemplo que eu anotei aqui é o governo da igreja, né? Governo da igreja não. Adoração a Deus. Adoração a Deus. Por exemplo, o culto. O culto. Vamos falar de liturgia. Os elementos de Deus, os elementos do culto estão na Bíblia, mas ela não está tão assim declaradamente expresso na Bíblia. Mas através de princípios gerais que nós vimos na Bíblia, nós conseguimos chegar ao entendimento de quais são esses elementos do culto, que Deus exige no culto. E, biblicamente e historicamente, junto com toda a história da igreja, chegamos a algumas conclusões. Quais? Quais os elementos do culto? Oração, tem que ter no culto, Deus pede. Leitura da palavra, Deus pede. Pregação da palavra, Deus pede. Celebração da ceia do Senhor, Deus pede. Quando oportuno, batismo. Cânticos. São 6, basicamente. Olha lá. Leitura da palavra, pregação da palavra, oração, cânticos, adoração, louvor, né? Batismo e ceia. 6 elementos. É o que faz parte do culto a Deus. E aí há uma discussão se oferta, né? Ofertório. Eu acredito que faz parte, evidentemente, do ofertório, né? Todo mundo que vinha cultuar a Deus sempre trazia algo em mãos para cultuá-lo. O ofertório, né? Mas está incluído nesses 6. Certo? Está expressamente declarado na Escritura isso? Não. Mas através de textos, de estudos, a gente vai chegando a uma conclusão de que esses são os elementos que Deus pede no culto a dele, na adoração a Deus. Qualquer coisa fora desses 6 elementos básicos pedidos na Escritura, a gente está quebrando o culto a Deus. Por exemplo, teatro no culto. Tem igreja que faz teatro no culto, né? Apresentação teatral.
Deus pediu isso no culto? Não. Ele não pediu isso no culto. Isso não faz parte do culto a Deus. Cinema. Tem igreja que faz cinema, né? No momento de culto, assiste alguma coisa. Deus pediu isso no culto? Não, Deus não pediu isso no culto. Então, quando a gente faz isso, a gente está maculando o culto a Deus, o modo como Deus pediu para ser adorado. Geograu, né? Geograu não sei se você sabe o que é geograu. Você sabe o que é geograu? Quem sabe o que é geograu? Sabe não? Geograu é como se fosse É como se fosse parecido com um teatro. Não é teatro em si, né? A pessoa está ali contracenando uma cena, fazendo alguma coisa. Mas geograu são pessoas que vêm à frente e começam a falar alguns ditares, falar algumas coisas, sabe? E é tudo programado, tudo treinado, tudo planejado, né? Ensaiado. Então uma pessoa vem na frente, um grupo de pessoas, e cada um fala uma frase ou fala um parágrafo diante da igreja e para a igreja, né? É um tipo uma apresentação também. Então veja, essas coisas não são coisas que são pedidas no culto. Mas pela luz da natureza e pela prudência cristã, a sabedoria, nós chegamos à compreensão, a partir dos princípios gerais da palavra de Deus, o que é que Deus quer no seu culto, o que é que Ele pede no seu culto. E aí há uma diferença também, né? A liturgia. Todas as igrejas reformadas seguem os elementos do culto. É o PRC, né? Princípio Regulador do Culto. Que deve ser aplicado esses elementos que Deus pede, esses 6 elementos. Oração, leitura da palavra, pregação da palavra, louvores e, quando oportuno, batismo e ceia do Senhor. Pronto. Toda a igreja bíblica, ela segue esse princípio. Só que se você observar, a liturgia não é a mesma coisa. O que é a liturgia? É a ordem da aplicação desses elementos. Uns começam com a leitura da lei, como a gente começa aqui. Outros começam com oração. Outros começam com louvor. Então a ordem dessa liturgia é diferente de uma para outra. Isso não significa que está errado. Está certo. Por quê? Porque o que está sendo aplicado é os elementos do culto, aquilo que Deus exigiu e pediu, o modo como deve ser adorado. A ordem, aí segue cada um, né? Aquilo que acha mais conveniente e melhor, mais lógico, mais coerente. Mas todos estão certos igualmente, porque está sendo aplicado os elementos do culto. Então isso é observado à luz da natureza, do bom senso e da prudência cristã, da sabedoria. São coisas como o tempo da adoração no dia do Senhor. Quanto tempo deve ser um culto? Qual horário deve ser o culto no dia do Senhor? Então vejam, uns cultuam de manhã, outros cultuam à noite, outros à tarde. Certo? O tipo de edifício do local da adoração do culto. Uns é aquele edifício mais gótico, o outro é simples, né? Uma sala. Então, isso são coisas que diferem uma coisa da outra, mas não está errado em si. Evidentemente que um culto, ele pode ser prestado aonde? Ali na orla. Se a gente quiser cultuar a Deus, cultua a Deus ali na orla. Porque o culto não está vinculado ou está restringido a um local específico como esse. Mas se a gente quiser, a gente vai todo mundo ali para a orla e faz o culto lá, adora a Deus lá. E está cultuando do mesmo jeito. Mas, por conveniência e por algo mais assim, que ajude a gente a adorar a Deus de modo mais adequado, se construído o quê? Edifícios como esse. Especificamente com esse objetivo de prestar culto a Deus. Certo? Mas não necessariamente tem que ser um lugar como esse. Porque, como o Carlinho logo no comecinho aqui, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E essa passagem está dentro do contexto da mulher samaritana, né? Olha, um dia que é para adorar no monte, outro dia que é no templo, não é para adorar. Jesus diz, olha, chegou o momento. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não há um lugar. Qualquer lugar que o povo de Deus se reunir, ele presta culto a Deus. Debaixo de um pé de manga, na sala de uma casa, na cozinha, na praça, na feira, onde quer que o povo de Deus se reúna para prestar culto a Deus e observe esses elementos que ele pede na sua palavra para cultuá-lo, o povo de Deus está adorando e está cultuando a Deus. Agora,
Por uma questão de prudência cristã e bom senso, a gente se constrói esses lugares assim para ser adequado, adorar a Deus de modo mais adequado. No entanto, as regras gerais da palavra ainda devem ser observadas nesses assuntos. Elas não devem ser desconectadas da palavra apenas porque não são endereçadas diretamente pela Escritura. Certo? Então, a regra geral da palavra de Deus. Vamos lá entrar agora, necessariamente, na suficiência das Escrituras. Procurar entender melhor isso. Irmãos, dizer que a Escritura é suficiente não é dizer que ela fala sobre todos os tópicos imagináveis ou que nos diz tudo o que devemos fazer e tudo o que não devemos fazer. Não é isso. Dizer que a Escritura é suficiente não é dizer que ela fala de tudo, que ela trata de tudo, que ela responde todas as perguntas. Não é isso. Por exemplo, ela não está preocupada com ciência. Por mais que tenha alguns princípios gerais que possamos entender a respeito de algumas coisas da ciência. Ela não está preocupada em responder a origem de Deus, né, como é um tema filosófico. De onde Deus veio, quem é Deus, qual a origem de Deus, quem criou Deus, né? Por quê? Porque ela já começa dizendo que Deus criou todas essas coisas. Então ela não está preocupada em dizer de onde Deus veio, quem é Deus, quem criou Deus, porque Deus não é criado, Ele é a origem de todas as coisas. Então ela não está preocupada em responder muitas coisas. E dizer que ela é suficiente não é dizer que ela responde tudo. Em vez disso, a suficiência da Escritura é definida como a Escritura contendo tudo o que Deus deseja que conheçamos sobre a salvação, a fé e a caminhada de obediência e a vida cristã. Tudo quanto é necessário para a nossa salvação, para a fé, para a nossa obediência cristã, está contida nas Escrituras, está revelado expressamente nas Escrituras. Tudo que Deus julgou necessário para que o seu povo soubesse, Ele escreveu para o nosso benefício nas Escrituras. A passagem principal na Escritura, né, é 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, aqui o apóstolo nos dá uma grande e necessária descrição da Sagrada Escritura. As Escrituras, todas elas são proveitosas para nos ensinar a vontade de Deus, para nos reprovar e criticar as nossas ações, porque nelas Deus revelou sua lei perfeita de justiça. Deus revelou a sua lei perfeita de justiça. Então ela está para nos ensinar, nos instruir a respeito da salvação, da vontade de Deus, da obediência, da vida cristã, e acaba também nos repreendendo nas nossas más ações, nos nossos erros, nos nossos equívocos. E finalmente, a Escritura nos ensina a justiça e como devemos viver diante de Deus. Indo a um versículo anterior, de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo disse a Timóteo que os escritos sagrados, é o versículo 14, né? Versículo 15. Os escritos sagrados, né, a palavra de Deus, pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Portanto, na Escritura, como um todo, se encontra o caminho da justiça, o caminho da salvação e o caminho da obediência. O propósito de Deus ao dar a Escritura é que o homem de Deus seja completo, não falte nada, mas antes esteja pronto e tenha tudo o que precisa para toda boa obra. Deus deu as Escrituras como uma bênção ao seu povo e como a forma pela qual Ele fala à sua igreja. Vou repetir isso aqui. O propósito de Deus ao dar a Escritura é que o homem de Deus seja completo, não falte nada,
Mas antes, esteja pronto e tenha tudo o que precise para toda boa obra. Deus deu as Escrituras como uma bênção ao seu povo e como a forma pela qual ele fala à sua igreja. Então, a vontade de Deus é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ele fez isso e ele nos deu o quê? Para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. As Escrituras, que é absolutamente suficiente para a salvação, para a fé, para a obediência, para a vida cristã e andarmos de modo adequado ao nosso Senhor. Além disso, ele deu as Escrituras para que possamos saber tudo o que ele deseja que saibamos sobre ele, o caminho da salvação e da obediência. Se a Bíblia não fala sobre um assunto específico, creio que ainda podemos discernir o princípio geral das Escrituras que devemos aplicar a todas as áreas da vida. Isso aqui é importante. Isso aqui mostra a nossa finitude, a nossa pequenez. Observa aqui essa a primeira frase aqui. Deus nos deu as Escrituras para que possamos saber tudo o que Ele deseja que saibamos sobre Ele. Isso aqui mostra a nossa pequenez, a nossa finitude. Porque se Deus não se revela a si mesmo de modo especial para a humanidade, o homem jamais poderia saber quem Deus é. O homem jamais poderia saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus? E ele fez isso. Na teologia a gente estuda isso, né? É a revelação natural, a criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Então a gente olha para tudo isso aqui criado, tudo isso que foi criado, toda essa complexidade, toda essa beleza, toda essa grandeza, essa magnitude, e a gente olha assim, só pode ser alguém tão grandioso que criou todas essas coisas. Um ser inteligente, um ser infinito, um ser grandioso, poderoso, autossuficiente, autoexistente, um ser maravilhoso, belo, magnífico. Mas ainda assim, a criação não revela de modo específico quem é esse ser. Agora, quando essa é a revelação natural, e tem a revelação especial, que é exatamente as Escrituras. O modo como Deus se revelou especificamente, especialmente, se deixando e se dando a conhecer a sua criação. E a revelação plena disso foi trazido como? Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi quando Deus desceu do céu e assumiu a forma humana. Revelou-se completamente à humanidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então veja, Deus nos deu a Escritura para que possamos saber tudo o que Ele deseja que saibamos sobre Ele. Se Ele não nos dar essa revelação especial, certamente nós não conheceríamos, ou teríamos uma noção muito distante de quem é este Deus. Mas nas Escrituras, na revelação especial, Ele nos revela quem Ele é. Quem Ele é. Se a Bíblia não fala sobre um assunto específico, creio que ainda podemos discernir o princípio geral das Escrituras que devemos aplicar a todas as áreas da vida. A Bíblia não foi escrita para abordar todos os assuntos diretamente. No entanto, a pessoa que tem uma cosmovisão bíblica verá o mundo de maneira diferente em todas as áreas. Veja, ela não foi escrita com o objetivo de modo específico falar tudo a respeito da nossa vida. Mas através dos princípios gerais, com a cosmovisão bíblica, nós conseguimos definir a vontade de Deus para cada área da nossa vida. Para cada área da nossa vida. Isso é maravilhoso, não? Olha que coisa. Por exemplo, Deus revela na sua palavra onde você deve trabalhar, qual a empresa, com o que você deve trabalhar? Não. Mas através da regra geral das Escrituras, você pode decidir a vontade dele a respeito do seu trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
Se você é chamado para trabalhar por duas empresas, uma empresa, você vai receber um salário justo, você vai trabalhar no horário adequado, você vai ter todos os seus direitos pagos. O trabalho que você vai prestar e que é exigido de você é um trabalho honesto, em que não é exigido nenhum tipo de fraude, de engano. E tem um outro rapaz que me chamou para trabalhar, que esse rapaz disse, olha, agora tu vai ter que dar um jeitinho aí em alguma coisa. Tu vai ter que, olha, essa nota aqui tu não vai dar baixo nessa nota. Isso aqui tu vai ter que fazer diferente. Você vai percebendo que há muita fraude, há muito engano, há muito desvio. Aí você fala assim, só que esse aqui está lhe pagando mais. Esse aqui está lhe pagando 2 vezes mais o dobro daquele rapaz que ele chamou para trabalhar de forma honesta, ordeira, organizada, sem fraude, sem engano, sem mentira. Aí você diz assim, poxa, e agora? Onde eu vou trabalhar? Apareceu 2 oportunidades para mim. E agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Eu devo trabalhar onde? Eu devo prestar esse serviço a quem? Fulano está pagando um salário. Mas Cicrano, apesar aqueles desvios que ele pede no serviço, ele está pagando 2 salários, o dobro. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que vocês acham? É que vocês trabalham no lugar certo, ainda que ganhem menos. Então veja, Deus não está falando especificamente na sua palavra onde você deve trabalhar. Mas segundo a regra geral da Escritura, segundo a regra geral da moral, da ética, da honestidade, da verdade, da sinceridade, esses princípios norteadores da palavra de Deus, esses princípios morais e éticos, a gente consegue discernir qual é a vontade de Deus. Deus não quer que você trabalhe naquele cara desonesto, naquele cara fraudulento e corrupto. Deus quer que você trabalhe com esse cara aqui honesto. Preste esse serviço aqui justo, reto, piedoso, sem fraudulência, sem engano e sem mentira, sem corrupção. Ainda que você ganhe menos. Então, entenderam? Então, você precisa moldar a sua cosmovisão, a sua mente, de acordo com o princípio da palavra de Deus. Porque com isso, você vai saber discernir qual é a vontade de Deus nessas questões específicas da vida, que a palavra de Deus não deixa claramente para quem a gente tomou uma decisão. Mas através dessas regras gerais, podemos chegar ao entendimento e discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é um exemplo, mas tem tantos exemplos que a gente poderia dar e a gente acaba vivendo na nossa vida prática no dia a dia, né? Tem um teólogo que ele diz assim, tudo o que preciso aprender para viver para a glória de Deus e desfrutá-lo para sempre, encontrarei na aplicação das Escrituras. No entanto, esse foco estreito se amplia para tudo. Por um lado, a Escritura nos ensina algo sobre tudo. A Escritura nos ensina algo sobre tudo. A partir desses princípios gerais, conseguimos discernir a vontade de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus que se diz que torna o homem e a mulher de Deus completos, maduros, perfeitos e adequados para toda boa obra que Deus nos ordenou. É a própria palavra de Deus que dá testemunho dela mesma, que é ela que torna o homem e a mulher perfeito, habilitado para toda boa obra em que Deus nos ordenou andar nela. É apenas aqui onde Deus fala diretamente a nós e, portanto, é a única regra infalível de fé e prática. Somente as Escrituras são descritas como um meio para o ensino de reprovação, correção e treinamento na justiça por causa do seu autor, que é o Deus da verdade. Se a palavra de Deus, o próprio termo, né? Palavra de Deus, é do Deus que é a verdade, santo, justo, bom, poderoso, então somente ela é capaz de nos reprovar, de nos corrigir e de nos treinar na justiça. Porque ela emana do próprio Deus que é a verdade, que é a justiça, que é a santidade.
Portanto, nenhum outro padrão é dito ser inspirado por Deus. Apenas a Escritura forma a única regra infalível de fé e, portanto, suficiente para nos ensinar o que Deus deseja que saibamos para a salvação e a vida piedosa. É muito comum no movimento pentecostal, né? Pessoas supondo ter revelações do Espírito para falar ou entregar alguma mensagem a outra pessoa. Mas veja, a Bíblia é completamente suficiente para orientar a nossa vida em todas as coisas. Então, parece muito estranho alguém dizer que está tendo uma revelação, que isso já vai diretamente contra o princípio da suficiência. Se tendo uma nova revelação, então significa de que a palavra de Deus não é suficiente para tudo. Se está tendo uma nova revelação, significa que o cano das Escrituras não está fechado e Deus continua revelando. Então é comum acontecer isso. Pessoas falarem, se dizendo da parte de Deus para outra pessoa, em algo que Deus está dizendo a ela para ela comunicar essa outra pessoa a respeito de alguma coisa da sua vida. Quando a palavra de Deus dá testemunho de si mesmo, de que ela é absolutamente suficiente para reprovação, para exortação, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe? Existe uma certa contradição desses movimentos. Como o texto de Timóteo vai falar, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. De modo que não há mais nada além disso. Ou não é necessário nada além disso. Ela é absolutamente suficiente para a nossa vida. Para a salvação e para uma vida piedosa. Para discernirmos a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso modo de viver. Um teólogo comentando esse versículo 17, né, de 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, nessa expressão, porque o homem de Deus seja perfeito. O objetivo não é meramente convencê-lo e convertê-lo, é fornecer todas as instruções necessárias para a sua para a sua perfeição inteira. A ideia aqui não é que alguém seja absolutamente perfeito, mas que as Escrituras estabeleceram o caminho que leva à perfeição. E que, se alguém fosse perfeito, ele encontraria nas Escrituras todas as instruções de que precisava naquelas circunstâncias. Não há deficiência na Bíblia para o homem, em nenhuma das situações em que ele pode ser colocado na vida. E toda a tendência do livro é tornar absolutamente perfeito aquele que se coloca razoavelmente sob suas instruções. A Bíblia é completamente perfeita para conduzir o homem à perfeição, portanto, suficiente. E se alguém fosse perfeito, ela era completamente suficiente para conduzir esse homem perfeito no caminho da perfeição. Isso significa que ela é plena, total, cabal, suficiente e não havendo mais nada necessário que se acrescente a ela. Ainda ele comentando o resto do versículo, completamente fornecido para todas as boas obras, ou completamente habilitado, né, para toda boa obra. Ele diz assim, margem aperfeiçoado. O grego significa encerrar, para tornar completo. A ideia é que qualquer boa obra que um homem de Deus deseje realizar, ou por mais perfeito que almeje ser, não encontrará deficiência nas Escrituras, mas encontrará ali as instruções mais amplas de que necessita. Ele nunca pode avançar tanto a ponto de se tornar abandonado por seu guia. Ele nunca pode fazer tal progresso a ponto de ter ido adiante do volume da verdade revelada, a ser lançado sobre seus próprios recursos a uma região que não foi pensada pelo autor da Bíblia. Veja, as Escrituras é tão perfeita e tão suficiente de que a pessoa perfeita não pode passar e ir além dela. De modo que a completude ou a medida da perfeição é as Escrituras.
A medida da perfeição para boas obras, para a vida perfeita, está encontrada nas Escrituras. De modo que o homem perfeito, se ele fosse perfeito, se eu fosse perfeito, eu não iria além daquilo que a Escritura me fala. Mas eu viveria absolutamente de acordo com o que a Escritura ensina. Porque tudo que ela ensina é absolutamente suficiente e perfeito. Nenhuma nova fase dos negócios humanos pode aparecer na qual não o dirigirá. Nenhum novo plano de benevolência pode ser iniciado para o qual ele não encontrará princípios para guiá-lo. E ele não pode fazer nenhum progresso em conhecimento ou santidade, onde ele não sentirá que seu santo conselheiro ainda está à sua frente e que é capaz de conduzi-lo ainda para regiões mais elevadas e puras. Vamos então estudar e valorizar a Bíblia. É um guia sagrado e seguro. A Bíblia é um guia sagrado e seguro. E completamente suficiente. 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 Sabe quando é que nós iremos viver na plenitude daquilo que a Bíblia nos ensina e nos ordena? Na glória. Na glória. Quando nós formos glorificados. Quando nós formos sermos transformados num corpo incorruptível, semelhante ao do nosso Cristo, do nosso Senhor. Quando nós adentraremos no estado de perfeição, assim como é perfeito aquele que nos salvou. E o modo como nós iremos viver é exatamente um reflexo daquilo que a palavra de Deus é. Iremos viver na plenitude da revelação das Escrituras. Nem mais, nem menos. Mas exatamente aquilo que a palavra de Deus hoje nos fala. E assim seremos semelhantes a Cristo. Nosso caráter será um caráter perfeito, semelhante ao do nosso Senhor. Então veja que coisa, é a palavra de Deus. Devemos estudar, devemos valorizar, pois ela é um guia seguro e sagrado para nós. Dá para terminar, vamos lá. Calvino, ele comentando a palavra aí perfeito, do verso 17, ele diz assim: perfeito significa aqui uma pessoa irrepreensível, em quem não há nada de defeituoso, pois ele afirma absolutamente que a Escritura é suficiente para a perfeição. Consequentemente, aquele que não está satisfeito com as Escrituras deseja ser mais sábio do que é apropriado ou desejável. A gente olha para esses movimentos da atualidade, é exatamente isso que a gente vê, não é exato? Eles não estão satisfeitos com as Escrituras nos ensinam, com a revelação especial. Eles não consideram a Escritura suficiente para toda a boa obra do homem, para toda a nossa vida, salvação e vida cristã e obediência a Deus. Por essa razão, caem no erro de uma revelação continuada. E que Deus está revelando algo ainda hoje. Quando, na verdade, deveríamos buscar ao Senhor em oração, em estudo diligente das Escrituras, porque porque é assim que o Espírito Santo que habita em nós nos traz iluminação, entendimento das verdades da palavra de Deus. Nos convence, nos converte, nos amolda, nos santifica e nos conforma a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a palavra encarnada. Aquele que não está satisfeito com as Escrituras deseja ser mais sábio do que é apropriado ou desejável. Então, é como alguém estiver dizendo assim: não, a Escritura ela não é suficiente, não, precisa de alguma coisa a mais. Absolutamente equívoco. Tem um texto também em Romanos, capítulo 15. Paulo falando do uso das Escrituras em nossa vida. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos dar uma lida nesse texto.
Ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que está escrito, obviamente, se refere às Escrituras do Antigo Testamento. Paulo está se referindo, né? Que são inspiradas por Deus e que vêm de Deus, do Deus de perseverança e encorajamento. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento é muito relevante para o cristão e foi escrito para o benefício do crente também, do crente cristão. Foi escrito para nos instruir em piedade e obediência a Deus, para nos mostrar os exemplos de obediência e desobediência, para nos mostrar quais coisas devemos imitar dos homens piedosos e quais devemos abominar. Tudo quanto foi escrito, e agora a gente com o cano fechado, a gente pode incluir aqui, né, o Novo Testamento completo, os escritos dos apóstolos. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino, para a nossa consolação, para a nossa paciência, para a nossa esperança. Hebreus 11 é um exemplo desse princípio. Depois de enumerar muitos heróis da fé, em Hebreus 11, Hebreus 12, versículo 1, chega a uma conclusão de encorajamento. Ele diz assim: portanto, visto que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, deixamos também de lado todo o peso e pecado que tanto se apega e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aquilo foi escrito por nossa causa e nos dá ânimo e esperança em nossa perseverança. Observe que Romanos capítulo 15, versículos 4, né? Paulo descreve o encorajamento como das Escrituras. Mas no versículo 5, ele diz que Deus é o Deus da perseverança e encorajamento. Consolação, aparece aí o termo. Isso então implica que Deus nos concede encorajamento e perseverança por meio das Escrituras. Porque a Escritura é a autorrevelação, é a própria palavra do nosso Pai, inspirada por Deus. E, portanto, a conclusão lógica que se chega, ela é suficiente. Absolutamente suficiente. Porque por meio das Escrituras, porque tudo que foi escrito nas Escrituras, toda a Escritura foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito. E ela nos dá paciência, ela nos traz consolação, ela nos traz esperança, ela nos instrui e nos ensina no caminho que devemos andar. Por isso ela é absolutamente suficiente. Para concluir, citar um autor aqui bíblico comentando o versículo 4. Ele diz assim: esta é uma passagem interessante, pela qual entendemos que não há nada de vão e inútil contido nos oráculos de Deus. Não há nada em vão ou inútil contido nos oráculos, na palavra, nas Escrituras de Deus. E ao mesmo tempo somos ensinados que é pela leitura da Escritura que progredimos na piedade e na santidade da vida. Pelas Escrituras que nós progredimos na piedade, na santidade, na conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer que seja entregue nas Escrituras, devemos nos esforçar para aprender, pois era uma reprovação oferecida ao Espírito Santo pensar que ele ensinou qualquer coisa que não nos interesse saber. Tudo que está na Escritura, irmãos, deve ser do nosso interesse. Devemos empregar forças e diligência para aprender. Porque se está nas Escrituras, está para o nosso proveito. O Espírito Santo não colocou-a para ser algo inútil e desprezado por nós. Mas devemos atentar para todo o conselho de Deus. Nada que está na Escritura está por acaso, não.
Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, tudo está para o nosso proveito, para o nosso ensino, para o nosso crescimento na piedade e na santidade. Saibamos também que tudo o que nos é ensinado conduz ao avanço da religião. E embora ele fale do Antigo Testamento, a mesma coisa também se aplica nos escritos dos apóstolos. Pois visto que o Espírito de Cristo é semelhante a si mesmo em todos os lugares, não há dúvida que ele empregou o seu ensino dos apóstolos, como anteriormente pelos profetas, para a edificação do seu povo. Assim como o Espírito usou os profetas no Antigo Testamento, assim também ele usou os apóstolos no Novo Testamento com um único objetivo, porque ele é o mesmo Espírito que atuou nos dois testamentos. O objetivo? A edificação do seu povo. Portanto, nada que está na Escritura é desprezível. Nada que está na Escritura é menos importante. Nada que está na Escritura é inútil ou foi colocado em vão, ou devemos considerar como algo em vão. Não. Tudo que está na Escritura está para o nosso ensino, está para o nosso proveito, através da qual nós crescemos na piedade e na santidade e na conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo foi colocado para a edificação do povo de Deus. Portanto, irmãos, podemos concluir, finalizar, dizendo que se consideramos que as Escrituras ela é absolutamente, primeiro, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é inspirada, que ela é a palavra de Deus. Se você crê tudo isso e considerar tudo isso, mas não considerar que a Escritura ela é suficiente, vai dar um grande problema. É o que muitas igrejas ensinam e crê, não é? Diz assim, a palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros. A palavra de Deus é infalível, ela não falha em nada daquilo que ela afirma, ou que promete. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, veio do próprio Deus. Amém? A palavra de Deus é suficiente? É. Mas existem novas revelações nas igrejas. Isso é como se fosse dar um tiro no próprio pé, né? Ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada e ela é suficiente. É. Mas por que tem novas revelações? Como se Deus estivesse ainda trazendo novas revelações. Porque a gente que fala como se estivesse falando diretamente como boca de Deus, como uma revelação trazida do céu. É como se fosse dar um tiro no próprio pé. Então, irmãos, se nós consideramos que a palavra de Deus ela é suficiente, ela é suficiente. Devemos considerar, devemos crer, devemos agir em conformidade com isso e não desprezar nada que está nas Escrituras, porque tudo que foi ensino para o nosso proveito, para o nosso crescimento na piedade, na santidade, na conformidade com Cristo e na obediência à sua palavra. Porque tudo que está escrito expressamente para a nossa salvação e para a nossa vida cristã, de modo que a Bíblia ela é completamente suficiente. Naquilo que ela está expressamente declarando e aquilo que ela não expressa declaradamente, claramente, explicitamente, através da regra geral das Escrituras, dos princípios gerais da Escritura, nós conseguimos também discernir a vontade de Deus para a nossa vida e assim viver de modo agradável a Ele, crescendo e frutificando e sendo habilitado para toda boa obra, única e exclusivamente fundamentado no que a Escritura nos ensina. Portanto, devemos valorizar isso, irmãos. Ela é, como eu acabei de falar, um guia seguro e sagrado para nós. Então, a palavra de Deus, ela é absolutamente suficiente para nós. Ela não é somente inspirada, ela não é somente inerrante, ela não é somente infalível, mas ela é também suficiente. Isso significa dizer que tudo quanto é necessário para a nossa salvação
e obediência e vida cristã agradável a Deus está contido nela. E aquilo que não está expressamente declarado, a partir das regras gerais, dos princípios gerais da Escritura, a gente consegue discernir a vontade de Deus muito facilmente. Por isso, amolde a sua mente, amolde a sua cosmovisão a partir das Escrituras. E você verá que fica muito claro o caminho de que ser caminhado. É como o salmista diz no Salmo, né? E a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, quando a nossa cosmovisão está amoldada de acordo com as Escrituras, com seus princípios, com seus valores, fica fácil discernir a vontade de Deus. Caminhar em caminhos aclarados, iluminados pela palavra de Deus. Então, que possamos considerar a palavra de Deus como suficiente. Não acrescentando nada como sendo supostamente revelações do Espírito, nem também tradições de homens. Mas tudo está debaixo da autoridade das Escrituras, que já está completamente revelada para o povo de Deus. Amém.